Estamos iniciando mais um podcast de Confraria Pastoral. Muito bem, pessoal, nós estamos aqui com mais um programa Confraria Pastoral e hoje nós temos aqui a honra de receber o pastor Solo, um dinossauro da Convenção Batista Nacional. Solo já foi presidente da ordem, já exerceu vários cargos na nossa convenção, já abriu vários trabalhos, mas isso eu quero que o nosso amado Solo mesmo, ele fale para vocês. E eu vou começar, Solo, com algumas perguntas básicas. Eu quero que você se apresente, diga de onde você é, né? E fale um pouco sobre você para essa turma que está nos assistindo aí. Eu sou Solo Veloso, nascido num lugar chamado Subiá, em Manacapuru. Vim para Manaus criança e meu pai era delegado de polícia e nos criou através do Evangelho da Paz. Eu dou muita graças a Deus que, no meio de tanta corrupção, Deus tem me segurado até agora no Evangelho. Sou membro da Igreja Batista Nacional há muitos anos, já fui presidente da Ordem de Ministros do Evangelho, e passei por muitas lutas, mas eu estou firme com Jesus. Minha esposa, ela chama-se Efigênia Coelho de Paula. Que maravilha, Solo. Solo, tu tá com quantos anos de idade e quantos anos tu tem de ministério, Solo? Eu estou com 78 anos. De ministério, mais de 50 anos. Que maravilha, né, Solo? Mais de 50 anos de ministério, já completou bodas de ouro de ministério. E hoje tu tá servindo a Deus lá na Igreja Batista Nova Canaã, lá com o pastor. Fale um pouco lá da igreja lá, que vocês estão lá, trabalhando com você. Eu estou servindo a Deus na Igreja Batista Nacional, a qual o pastor Cleomar, o pastor, e conheci ele como menino. Hoje é o meu pastor, Que muito maravilha. respeitado e tem a sua moral autoritária e Deus tem abençoado muito esse trabalho. Que maravilha, Solo. Solo, conta um pouquinho do início da tua caminhada com Cristo. Como é que se deu esse início, para que os nossos ouvintes aí, os nossos irmãos possam aprender um pouquinho, né, com as pessoas que já fizeram história. Eu nasci no Evangelho, meu pai era da Assembleia de Deus, mas não existia Igreja Batista. E eu fui morar com meu cunhado, ele era pastor da Igreja Batista, e eu aceitei Jesus com o pastor João José Dias. Ele já está com o Senhor. E eu conheci a Igreja Batista Nacional em 70. 1970. É, Com José Dias. com o pastor Ageu. Agil. Onde foi isso, Solo? Foi lá no São Jorge. No São Jorge, né? É, Atualmente lá é a Igreja Vitória Régia. Batista Nacional de Vitória Régia, né? É. Que maravilha. Então, por volta de 70 tu começou. E conta um pouquinho do trabalho lá de vocês, como é que era, eu imagino que era uma luta muito grande, difícil naquela época, né? Quando eu aceitei Jesus, aliás, eu fui para a Igreja Batista, eles estavam terminando a construção da igreja, que era de madeira, e estavam construindo a casa pastoral. Eu teve a honra de construir a casa pastoral e ajudei muito o pastor Ageu Bandeira na congregação, e ele então me colocou como obreiro lá na Igreja Batista, hoje Monte Sinai. Eu construí tudo, do princípio até o final, tudo de madeira. Então eles me pagavam, não queriam nada de graça, me pagavam para mim trabalhar para eles.
E eu trabalhei muitos anos lá naquela igreja como obreiro, como carpinteiro. E eu quero dizer para os jovens que estão me ouvindo nesse momento que eu me doei a minha vida ao Senhor. Eu nunca provei um copo de cerveja, nunca meu lábio provou um cigarro. Não que meu país fosse Caxias, mas que eu tinha o temor de Deus. Eu aceitei Jesus, não foi para ficar rico, nem andar atrás disso ou daquilo, mas sim para entrar no céu e morar com o Senhor. E Deus tem me dado a oportunidade e o privilégio de andar com Ele até hoje. Eu quero dizer para os jovens que se assegurem com o Senhor. Não procurem aceitar Jesus e andar através de muitas conversas que tem no crente. Existe uma mensagem que eu fiz, que está escrito na Bíblia, João 10, 9, sobre a porta, que ele diz assim: eu sou a porta. Ele não diz que ele é as portas, ele diz eu sou a porta. E eu então escrevendo fiz essa mensagem com as portas e a porta. E já preguei nas igrejas a porta, sobre a porta e as portas e a porta, e foi uma benção, graças a Deus. Muitas pessoas gostaram, pediram até para mim copiar sobre a porta e as portas. E Deus nos deu graça por ter escrito essa palavra. E como eu estou falando aqui nesse local, eu quero dizer para os jovens que se segure nos caminhos do Senhor, porque a corrupção é muito grande e se nós não andarmos com o Senhor, nós somos vidas derrotadas. É verdade. Saulo, como é que foi para trabalhar com o pastor Agil? Como é que era o estilo do pastor Agil, o trabalho dele? O que deixou assim de lição que tu pôde aprender, assim, espremeu ali? Isso aqui eu aprendi com o pastor Agil. O que ele deixou assim para ti, que tu tem até hoje na memória conservado vivo, apesar de já fazer bastante tempo? Pastor Agil era um homem de Deus. Muitas pessoas falam que nunca mais houve um pastor igual o pastor Agil. Nos ensinou muito, sempre era um homem sorridente, sempre estava nos aconselhando. Então, ele sempre dizia que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E ele sempre nos ensinava a estar dentro daquela porta que era o céu. E muitas vidas haveriam de procurar outras portas. Maravilha. Mas não ia encontrar. Ia encontrar a porta, que é Jesus. Ele diz: estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e entrar, estará com o Senhor e o Senhor com ele. Então ele vai cear com ele e ele com o Senhor. Então era um homem de Deus. Eu guardo muita recordação desse pastor, porque... Pastor Agil Bandeira na época era novo, na época que ele esteve aqui, né? Quantos anos ele tinha mais ou menos? 40. A gente já vê ele com a esposa dele, ou como é que era o trabalho dele? Era ele, a esposa e 3 filhos. 3 filhos, pequeno ainda, né? O trabalho começou assim. Ele estava num terreiro da casa, na porta da casa, tocando o acordeão. E começou a chegar as crianças. Pediram para a esposa dele ensinar os corinhos. E ela começou a ensinar, achando graça, sempre era a mulher virtuosa. E aí começou o trabalho. No final desse culto, no primeiro culto que com criança, chegou jovens. E os jovens já traziam seus pais e ficaram na igreja. Muitos morreram com o Senhor.
com o pastor Ageu ao seu lado. E hoje eu conheço algumas pessoas que já estão alcançadas de idade, mas eles têm lembrado até hoje do pastor Ageu. Que maravilha, né, Saulo? Lembra de alguém que, da época do pastor Ageu, quando ele estava aí formando os obreiros, organizando, tem alguns nomes, assim, de alguns cabeça branca hoje que ainda estão conosco? Lembra de algum deles, ou alguns que já partiram? Lembra da turma que estava contigo? Eu conheci o pastor Francisco, por exemplo, pastor da Assembleia de Deus, que ele falou que nunca mais o pastor Ageu vinha a Manaus. Então ele começou a frequentar a igreja, a Assembleia de Deus, e lá foi consagrado pastor. Digamos, o pastor Batalha eu conheci na época do pastor Ageu. O pastor Batalha é pastor hoje da Igreja Canaã e estamos juntos nessa caminhada. Gosto muito da pessoa do pastor Batalha, porque é um homem que tem, assim, uma grande experiência. Que maravilha. São companheiros. Tu e o Batalha já são contemporâneos, companheiros de longas datas, né, Saulo? O pastor Ageu, antes dele vir para Manaus, Saulo, ele parou lá no interior de Urucurituba, ou ele primeiro veio para Manaus e depois foi para Urucurituba? Não, lembra? Ele veio para Manaus. Correto. Em Manaus ele não foi no Urucurituba, não. Não, né? Aqueles trabalhos de Urucurituba... Não... Ele foi a Itacoatiara várias vezes. Itacoatiara, né? Itacoatiara. Mas não foi no Urucurituba. Depois que vocês saíram lá que você saiu lá do São Jorge, da Vitória Régia, quando concluiu lá os teus trabalhos, você caminhou para onde só? Eu fui para Roraima. Para Roraima, né? Em Roraima fiquei 3 anos. Abri a igreja lá onde está o pastor Clodoaldo. Aí eu voltei. Tu lembra do que ano foi isso? Foi em 70. Na década de 74. 70. 74. Que o pastor Torraca, não sei se eu ouviu falar do Odílio Torraca. Sim. Eu estava em Roraima e ele chegou lá e ficou 15 dias na minha casa, pregando, cantando, nos ensinando. Quando ele veio embora, ele disse assim: eu não vim trabalhar, eu vim de observar. Esses dias que passei aqui, fui observando a sua estadia aqui. Você vai a Manaus e quando você voltar, você já volta pastor. Aí você vai ser consagrado e examinado. Aí eu vim, fiz o exame. Quando eu voltei pastor. Graças a Deus que até hoje, vida é difícil de um pastor que tem passado, mas eu me seguro nela como autor e consumador da fé. Que maravilha. A tua ordenação foi feita pelo próprio pastor Torraca? Foi nessa época? Torraca. O próprio pastor Torraca te pediu a tua ordenação aqui em Manaus mesmo, né? Foi, porque ele foi a Roraima e disse: não existe nenhum missionário como o pastor Saulo. Ele veio, está com 6 meses aqui, ia construir um templo, construiu a casa pastoral, ia ter bicicleta e tudo está bem com ele. E aqui está o dinheiro da passagem para ele ir passar as férias lá em Manaus e voltar já com o título pastoral. Aí tu voltou para Roraima novamente? Aí voltei para Roraima novamente. Ficou quanto tempo lá, só? Aí fiquei mais um ano em Roraima. Pastor Ageu estava já em Brasília. Aí eu liguei para ele e ele disse: não, eu estou indo a Manaus passar a festa da igreja que você vai fazer lá, porque você sabe de tudo. Você sabe de tudo. Eu vou levar uma carta daqui que você não nasceu para ser porteiro, você nasceu para ser pastor. E você é o meu filho na fé. Que maravilha, né? De manhã,
os filhos dele chegavam lá na porta de casa e diziam: pastorzinho, está aqui que o papai mandou um saco de pão para você. Ele dizia, eu falava para ele. O filho do pastor Ageu. Pastor Ageu, certo. Eu não sou pastor não. Não, mas você será o futuro pastor daqui. Está aqui que o papai mandou. Então ele cuidava muito bem o pastor Ageu de mim. E a última vez que eu vi o pastor Ageu, que eu fui a Belém, ele estava lá no congresso de jovem. Aí foi a última vez que eu vi o pastor Ageu. Olha aí. Que maravilha, né, Saulo? Teve a honra de caminhar ao lado desses homens aí que fizeram história. O pastor Ageu Bandeira, ele fez história mesmo aqui na nossa região amazônica. E povo que tem boas lembranças do pastor Ageu. E aí, quando tu saiu daqui de Manaus, Saulo, qual foi o outro campo que tu foi? Bom, eu estive em Roraima. De Roraima, eu voltei. Eu fiz a igreja onde está o pastor Miliano, que morreu. Lélder, né? São José, né? Lá. Eu São José. E fez. Pastor Emiliano também foi outro dinossauro, né? Que trabalhou, desbravou Manacaporu, fez um bom trabalho também. Ele passou lá na igreja lá onde hoje está o filho dele, né? É. Aí eu construí uma outra igreja, que é a igreja onde está o Clamar. Também lá próximo, né? Só que no outro bairro, né? É, no outro bairro. De lá, eu parti lá para a igreja onde está o pastor Sidney. Lá eu construí também uma igreja e colocamos o pastor Sidney como pastor. No São José, no caso, bairro de São José, né? São José. E aí, eu construí uma outra igreja lá no Grande Vitória. Eu estou meio esquecido do bairro lá, mas eu saí, lá está construído. Outra igreja construímos e está lá funcionando como igreja. Eu tenho um privilégio muito grande de fazer esses trabalhos todinho e a igreja está de pé até hoje. Que maravilha, Saulo. Saulo, conta pra gente um pouco da tua experiência que tu teve lá em Itacoatiara. Foi pra lá em que ano? Quanto tempo tu ficou por lá? Qual era a igreja que tu ficava lá, que tu pastoreava lá? Eu fui para Itacoatiara em 73. Lá eu construí um templo muito grande, foi um templo maior do que várias igrejas que tinha na época. Hoje tem maior. Porque a gente gostava de muita música. Eu tocava violão, guitarra, e eles andavam atrás de mim para ensinar música. E a gente pegava o evangelho e eles ficavam na igreja com a gente. Ficavam na igreja. Então, um dia chegou um rapaz comigo e disse assim: irmão, vá no Urucurituba Novo, que lá tem uma cidade e não tem igreja. Você, como é fundador de igreja, vá lá fazendo trabalho. E Urucurituba bem próximo de Itacoatiara, né, Saulo? Já pegou o barquinho ali, atravessa. Aí eu mandei dizer para um dia eu estava lá na porta da igreja e passou um senhor e disse: olha, eu sou filho na fé de você. Eu sou pescador, eu estava pescando. Como nós tínhamos o costume de pregar o evangelho todas as 6 horas da manhã para os pescadores, ele disse: eu sou um daqueles que levanta a mão. Que maravilha, rapaz. E sou seu filho na fé. Isso lá em Urucurituba? No Itacoatiara. Itacoatiara. Ele disse: eu estou morando agora no Urucurituba e eu quero achar uma pessoa para ir comigo abrir o trabalho lá. Você vai? Eu digo: vou. Pronto. Aí eu fui com ele lá para o Urucurituba e lá nós começamos o trabalho. Aí conquistei lá o pessoal não crente, que quase não tinha, mas povo católico. Eu convidei para tirar madeira, no outro dia, bem cedo, tinha mais católico do que crente para tirar madeira com a gente lá no mato.
Nós fomos tivemos madeira e carregamos, eles tiraram palha lá e fizemos o trabalho do Senhor. Hoje nós temos uma igreja, a maior igreja do Urucurituba, a igreja mais bonita com mais membros. Segundo uma pessoa que falou comigo lá do Urucurituba, aqui em Manaus, pouca igreja pode ser comparada com a igreja do Urucurituba, porque é muito bem organizada em música. Que maravilha. Lá tem duas, né, Solo? Tem agora hoje o pastor Mário, né, que fica ali no centro, né? E tem o pastor Severo, né, que fica um pouco entrando Urucurituba, né? O pastor... Eu construí aquela igreja no centro do Urucurituba mesmo. Uhum. Então... Muito bonito lá a igreja, o trabalho do pessoal lá, a localização da igreja é excelente, né? Bem localizada. E quando tu foi para Urucurituba, voltando em Itacoatiara, a igreja lá de Itacoatiara que você estava lá era qual? Era onde hoje está o pastor Mário? Não. O pastor Mário, eu conheci ele andando de bicicleta, cortando a água dos outros que trabalhavam na empresa. Da companhia. Ele não era crente, não. Eu trabalhava naquela igreja da Rua Manaus. Da Rua Manaus, onde hoje está lá o Antonildes, né? É o Antonildes lá. Então, de lá dessa igreja, eu construí uma no interior de Itacoatiara, lá no lugar chamado Chituba, nome indígena. Olha aí. Chituba. Chituba? Lá tem muita gente lá. Pronto. E outro na Praia do Quelé. Outra igreja lá. Praia do Quelé. Na Praia do Quelé, tem muita gente. Então eu fui para o Urucará. Urucará. Também teve por lá em Urucará? Teve por lá. Urucará já fica... Perto de Parintins. Já caminhando, descendo, depois de Urucurituba, né? Tu também teve por lá em Urucará? Teve por lá, passei 3 meses lá. E deixamos um trabalho lá. Não sei como está o trabalho, mas deixamos um trabalho, porque eu tinha, assim, uma diferença muito grande dos pastores hoje. Pessoas chegavam para mim. Através da música, as pessoas chegavam para mim, ficavam lá e chegavam aquele grupo muito grande de pessoas. Tinha facilidade. Que maravilha, só. Então lá em Itacoatiara nós construímos uma igreja na colônia. E onde estava o pastor Isaías, afinado, porque já morreu. E a igreja da colônia, lá também. Tá firme, viva. O pastor Isaías foi um que teve aqui em Manaus também. Marinda Geralda. Isso. Morreu. Hoje ele já está com o senhor, né? Fez um bom trabalho aqui também, parece que na Alvorada, né? Tem um bom trabalho. Era muito trabalhador. Então, quer dizer que, como missionário, eu andei em muitos lugares aí projetando trabalho. Você foi um desbravador, Saulo, né? Assim, um camarada mesmo que atuou no campo missionário mesmo, direto, né? Teve aquele contato direto com o campo missionário, né, Saulo? Sábado, um pastor me chamou e disse assim, nunca mais terá um outro solo, nunca mais. Eu só tinha coragem, não ligava para fome, não ligava para roupa, nem para sapato, e ia mesmo, o trabalho era feito e o trabalho ficava. Hoje é difícil você pegar um missionário, principalmente que sai do seminário, e você leva ele para um campo desse aí, é difícil ele se adaptar, ele sente dificuldade, está acostumado muito com as coisas da cidade, então encontrar pessoas hoje que queiram mesmo pegar no arado está ficando cada dia mais difícil. Uma vez eu levei um rapaz daqui de Manaus para ficar 15 dias comigo. Ele ficou, mas ele ficava exigindo isso, daquilo e tal. Aí um irmão me chamou e disse assim, irmão, traga outra pessoa como você, não traga mais. Esse aí não aprovou não, né? Esse aqui pode descartar ele. Geralmente, a igreja que eu pastoreio fica numa periferia, né? Então, geralmente, quando a gente convidava um pastor para ir lá, um seminarista, para dar uma palavra, ele ficava muito preocupado com o carro dele lá fora, se ele riscar,
se tinha lama no local. Eu disse, rapaz, esse camarada tá difícil. Enquanto ele não mudar, né, a visão dele com relação ao trabalho missionário, tá difícil. Então a gente observa hoje, é muito difícil, o seminarista ele não tem aquela visão desbravadora, tá ficando cada dia mais raro você encontrar um camarada desse que queira desbravar o campo missionário. E voltando aqui ao pastor Ageu, Saulo, o pastor Ageu aqui, ele ficou um tempão, depois ele saiu saiu de Manaus e deixou quem na igreja? Lembra que ele passou 15 anos. 15 anos aqui, né? Em Manaus. Uma história, né? Foi grande parte da vida dele. Quando ele foi embora, ele deixou um seminarista novo, jovem, chamado pastor Eusimar. A Vitória Régia hoje tem muito crente que conhece a palavra. E tem muitos que quase, na época atual, são homens de Deus. Porque, graças a Deus, o pastor Gevan tem sido aquele homem que Deus tem colocado ele lá e ensinado. Depois do pastor Ageu, teve algum pastor assim, que marcou lá a Vitória Régia? Depois do pastor Ageu? Pastor João de Almeida, né? Ele foi lá, ficou um tempão lá também, foi né? lá, ficou um tempão, morreu, o pessoal gostava muito dele, porque ele era rígido, mas gostava de brincadeira. Gostava de sempre ter aquele sorriso. Ele trabalhava na polícia, então, mas eu só gostava dele. Até hoje ele é falado. Então, o pastor Ageu foi um marco. Todo mundo se espelhava nele. E foi aquele homem que passou e deixou uma marca segura, né? Correto. Não uma marca escandalosa, mas uma marca segura. E graças a Deus por isso. A esposa dele ainda veio em uma convenção aqui em Manaus. E ela achou muito diferente porque quando eles foram embora de Manaus... Ainda viva a esposa dele? Ainda é viva? É viva. Tinha pouca igreja, agora tem muitas igrejas que suportou uma convenção, né? E os filhos do Ageu hoje, eles são pastores, já tem notícia deles? Irmão, pelo que eu sei, o filho mais velho dele, ele trabalhava empregado. Como as moças também trabalhavam empregado. Aí eu não soube mais notícia dele. Não teve mais notícia dele, né? Teve uma pessoa que foi lá e disse que o menino estava empregado, o pastor Sidney foi lá, pregou na igreja que ele era pastor, e ele inclusive me convidou para mim ir lá em Brasília e ficar alguns dias lá na igreja dela. Mas eu não tenho tempo porque eu tenho uma família hoje, não posso assim sair, abandonar. E Saulo, quando tu esteve lá em Itacoatiara, quem ficou lá na igreja quando tu saiu, deixou lá prontinho, quem ficou lá? Lembra? Éramos 3 pastores. Saiu nós 3 de uma vez, que era o Paulo Alberto, o Hélio e o Isaías. Então ficou o pastor Leonardo. Ficou o pastor Leonardo Botelho, né? Ficou o pastor Leonardo. Aí depois o Leonardo fez um mistério e deixou lá. Ainda foi para lá o Walter e o Ivan, ainda passaram por lá. Mas tornados pastor, eles iam fazer um estágio lá, né? Quando, digamos, o pastor Ivan, a igreja Monte Sinai convidou ele. Ele está na Monte Sinai até hoje. Maravilha, né? Aí ele deixou um filho na fé, que foi o Antonilde. Isso, tá lá, gente boa. O Antonilde tá lá até hoje, graças a Deus. Eu não sei contar lá o trabalho. Gente boa demais, eu gosto do Antonilde, meu amigão, o Antonilde. Eu conheci o Antonilde, eu andava de moto, de bicicleta por lá, ele pulava de carona. Ele era muito brincalhão, ele. É verdade, Antonilde, gente boa demais. Então, Saulo, aí de Itacoatiara, o Paulo Roberto também foi embora para a terra dele, né? Foi embora para a terra dele. O Hélio também foi embora, muito embora tenha voltado uma época, mas de qualquer maneira ele também
foi embora para a terra dele e tu voltou para Manaus novamente, né? Aí ficou lá onde tu tá hoje ou foi pro Batalha? De Itacoatiara foi para Roraima. Foi para Roraima. Eu encontrei um rapaz lá em Roraima, e inclusive ele te conhecia, é o pastor Carlos Hamilton, lembra dele? Eu lembro do Milton. Um moreninho, né? Gente boa demais, gente boa demais. Parece que ele tá lá até agora lá. Tá, né? Encontrei esse camarada lá, na época eu estava na Receita Federal, e ele trabalhava também num órgão federal, não lembro qual era o órgão que ele trabalhava, a gente se encontrou, gente boa demais. Ele, a esposa dele, pessoas muito, muito agradáveis. Não sei como está a situação deles hoje, perdi o contato com eles, mas são pessoas bacanas, maravilhosas. Ele foi para conversar com o Clodoaldo. Ele tinha um estilo assim, tipo wesleyano, metodista, quando ele dizia que a paróquia dele era o mundo e tal, ele gostava pregava nas praias pro pessoal, né? E até hoje eles estão lá por Boa Vista. E aí tu voltou para Boa Vista solo novamente? Aí ou ficou em Manaus? Não, eu fiquei em Manaus uns tempos. Aí... Depois teve tua ida para Manaquiri, né? Vai falar. Não, porque foi o seguinte, na época, aí uma pessoa chamou, Pastor Solo, desça aqui que nós queremos falar com você. Aí nós descemos, era uma família que não tinha casa na Compensa, mas arrumaram pela terra lá. Aí nós fomos lá, era a irmã. Quem era? Como era o nome dela? Eu nem sei mais como Ela era de qual igreja? Da igreja do Batalha. Do pastor Batalha, né? Aí, mas já morreram, esse pessoal já tinha certa idade, né? Então, o Batalha disse assim, o pastor Solo vai fundar um trabalho aqui, ele vai ficar assistindo o trabalho aqui, e nós vamos dar cobertura e vocês vão congregar. Tu garante, pastor? Eu garanto. Na hora, né? Só. Quando foi um dia de quarta-feira, eu fui para lá fazer o trabalho e o pessoal deu umas 30 pessoas logo. Aí começou o trabalho. Que maravilha, essa. Aí tinha uma placa lá, vende-se esse terreno. O Batalha disse, embora comprar esse terreno para fazer na igreja. E nós fomos lá. Aí fomos lá com um homem que era encarregado de vender o terreno. Ele disse, o terreno é 10 mil. 10 milhões naquele tempo, era 10 milhões. Era muito dinheiro, no tempo da inflação mesmo. Ele disse assim, é o seguinte, nós não vamos arredar o pé, nós vamos comprar esse terreno, em nome do Senhor. Aí disse, eu dou para vocês pagarem 10 pagamentos. Aí fechamos o negócio. Aí o Batalha foi e tirou uma oferta lá na igreja dele, falou sobre o terreno e levantou uma oferta. Aí a oferta deu para pagar o terreno todo de uma vista. Pronto. Aí compramos o terreno. Compraram o terreno. É lá onde hoje é a congregação do pastor Cleomar, a igreja, né? Fomos lá e levamos o dinheiro para o homem, ficou muito animado. E fomos lá, me educando, passou o documento do terreno e tal. Aí fizeram logo uma casinha pastoral para mim. E foi da noite para o dia nós compramos. E fizemos o orçamento, aí apareceu o pastor oferecendo, era de madeira, oferecendo madeira, oferecendo esteira, oferecendo telha, eletricidade, água, tudo para nós. Aí fizemos, em 2 meses estava pronta a congregação. Que maravilha, né? Aí foi assim. De lá nós passei a construir, a fazer culto lá no Cleomar e lá no Sirinei. Aí surgiu as 3 igrejas, quase numa época só. Tudo uma pertinho da outra, né? Assim, entre bairros, um próximo. Ok, Solo. Então agora tu vai falar pra gente sobre o trabalho lá que vocês foram lá para Manacapuru, para Manaquiri, a tua experiência lá em Manaquiri, como é que foi lá? Foi morar uma época para lá, né? Ficou quanto tempo? Fala pra gente lá sobre o Manaquiri. Aliás, eu tenho muita vontade de passar uns dias lá e qualquer hora a gente tá indo lá. Manaquiri foi o seguinte. Na época, o pastor Teodorico era secretário executivo. O escritório da convenção era lá no palácio onde é a difusora hoje, Palácio do Comércio, né? Isso. Aí, esse tempo todinho na obra, nunca tinha tido licença para nada.
Então eu tirei uma licença. Aí eu cheguei lá no Manaquiri, compramos uma casa e colocamos um comércio. A minha esposa gosta muito de comércio, porque ela disse que dinheiro de igreja é de mês em mês e de colégio é de mês em mês. E no comércio tem dinheiro todo dia. Todo dia. Tem todo dia. Aí eu arrumei um gosto também de gostar do comércio. Pegou gosto pelo comércio. Aí houve a oportunidade de eu criar um trabalho. Mas eu me achava cansado. E virar para o comércio novamente. Então, quando eu quis se envolver numa igreja lá no Manaquiri, que já tinha completado 10 anos, o Batalha mandou o Jaime lá. Você conhece o Jaime, né? Sim. Ele foi lá comigo, lá em Manaquiri. Aí eu tirei a foto, tinha uma placa lá com o nome da Igreja Batista Nacional, Nova Canaã. Então, ele e o Jaime trabalhavam como agente missionário da batalha. Então ele ficou alegre, ficou animado, ele disse, rapaz, você dessa idade ainda tem coragem de fazer um trabalho, aquilo que nem o novo tem coragem de fazer. Olha aí. Aí ele disse, pode fazer que nós vamos dar apoio. Então aí houve um negócio aqui em Manaus, aí nós tivemos que vir para Manaus. A gente sabe que o trabalho no interior é um trabalho duro, é muita luta, né? Nós viemos para Manaus, aí o meu filho, meu enteado, ficou lá com o comércio. Mas para mim, Manaquiri é terra boa, terra de gente humilde, teve muitos amigos evangélicos, foi convidado por muitas igrejas lá para trabalhar na igreja. Digamos, mas eu sou aquela pessoa que amei a Igreja Batista. Entendi isso. Então, Solo não tem outra igreja. Num trabalho desse de abertura de igreja, para você iniciar do zero, quais são as maiores dificuldades que o pastor encontra, Solo, nessa tua caminhada? Assim, poxa, uma das maiores dificuldades que é encontrada pelos pastores quando você está iniciando um trabalho? Eu creio, irmão, que os pastores se fazem o corpo mole. Faz o corpo mole. Mas se eles fizerem de duro, eles fazem o trabalho. Faz um trabalho bom, né? Então, faz um trabalho bom. Que tem uma grande parcela de pastores que ele encontra a moleza mais está na pessoa mesmo. Porque os trabalhos que eu levantei é o mesmo de hoje. Digamos, a gente trabalhava durante o dia. À noite, às vezes não tinha janta. Mas sabe o que a gente fazia, pastor? A gente agarrava um tanto assado e ia cortar peixinho para fritar e comer aquilo com todo o bucho. Que maravilha, né? A gente comia com farinha, café e achava bom. É uma maravilha. Não tem nada melhor do que um peixe assado na beira do rio ali. E isso ninguém quer fazer. Que maravilha. A gente olhava assim, a escova olhando pra gente aí. Porque ela quer. Passando perto da gente. E quem quer fazer isso? Ninguém, né? Quer fazer isso. Hoje mudou muito o conceito. Hoje o camarada ele quer ir já todo equipado, não vai mais. Difícil você encontrar um desbravador que queira ir nessas condições. Eu acredito que é raro isso aí, não vai ter mais como encontrar. Solo, durante essa tua caminhada de pastoral, se tu olhasse para trás hoje, tu enxergaria qual o ponto mais difícil da tua vida? Tu diz, rapaz, aqui foi uma fase que eu cheguei numa situação muito difícil da minha vida. Qual foi o momento mais difícil para ti nessa tua caminhada pastoral, Solo? A gente sabe que tem vários, né, momentos, mas tem aquele
Tem vários, mas a parte mais difícil que eu encontrei, e não quero lembrar, e nem quero que ninguém faça, foi a separação de uma família. Que eu não quero que isso aconteça com ninguém. E a pessoa suportar na igreja. Chorar, não tem para quê, mas chorar aos pés do Senhor. Na certeza de que aquela vitória vem. Exato. Por exemplo, quando aconteceu esse problema, eu estava em Roraima. Eu tinha um cunhado de oração que ele já morreu. O que ele dizia para mim, cunhado, vamos para o monte orar? Se chegasse lá com o problema grande, ele chamava Natal porque ele nasceu dia de Natal. Irmão Natal está com problema, você dizia, mano, põe gasolina no carro, nós vamos lá naquele local. Se é de dia ou de noite, ele dizia, vamos lá, chegar lá, tem um localzinho, um banquinho assim de toco, irmão, aqui nós vamos dar o nosso guerreiro. E Deus abençoava. Então esse foi um momento muito difícil, né, só na tua trajetória, né? Porque, digamos... Eu acho que isso é um assunto que a gente poderia abordar bastante na igreja, porque tem muitas pessoas que pensam que o pastor é um super-herói, o cara que ele é aquele homem de aço, que ele consegue, ele pode tudo, ele vai, ninguém consegue tocar nele, mas nós somos como qualquer pessoa, né, Solo? Na igreja, sujeito a qualquer coisa, não tem nada de especial e, infelizmente, a gente ainda encontra no meio da igreja, na comunidade, muitas pessoas que ainda olham para quando eles olham e veem um pastor que a mulher separou dele, a gente ainda encontra esse paradigma no meio dos pastores. A gente ainda ouve muitos pastores ainda falar com relação à separação, com muita crítica a muitos colegas, como se o colega fosse o culpado, o causador, né? Então a gente ainda observa muito essa visão, uma visão distorcida da realidade. E a gente não deseja isso para ninguém, mas Paulo diz, olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque ninguém sabe do dia do amanhã. O cara amanhece, ele dorme e amanhece já é um novo dia, ele não sabe o que vai acontecer. E a gente ainda observa muito essas críticas, como se o cara fosse um cara intocável, e na verdade somos todos humanos, sujeitos a todas as intempéries desse universo. Você vê que Moisés, a partir do momento que a esposa dele não quis mais caminhar com ele, ele teve que pegar uma outra esposa e teve que continuar a caminhada dele, né? Ele tinha um serviço, uma obra a ser feita, um trabalho a ser feito, mas infelizmente, e não foi só Moisés, a gente vai observar isso ao longo da história com outros profetas, outros homens de Deus que já viveram, e homens que viveram a nossa época agora, né? Que tiveram seus problemas, mas a gente ainda encontra no meio de muitos colegas essa barreira. O cara ele te olha de uma maneira diferenciada, porque agora mesmo, recentemente, num congresso, ainda foi tocado nesse assunto de maneira a levar uma crítica ao colega, como se o colega fosse o culpado. Eu conheço uma pessoa que a esposa dele separou dele, ele não era pastor, mas é um homem de Deus, e até hoje ele nunca foi ordenado, porque a igreja a qual ele pertence não ordena pessoas que um dia já foram separadas. Então essas barreiras, elas precisam ser quebradas. A gente ainda precisa amadurecer muito na palavra, precisa amadurecer muito no evangelho para observar e ver que isso é um processo natural. Ninguém deseja que ninguém se separe, mas se um dia isso vier a acontecer, nós somos todos seres humanos, ainda vivemos nesse planeta, né? Ninguém foi arrebatado ainda. Então eu entendo aí a sua dor, o seu sofrimento, sei como é difícil passar por isso aí. A gente não deseja isso para ninguém, mas é uma coisa que a gente ainda precisa conversar bastante com muitos colegas da própria ordem para que eles possam entender isso aí. A gente conhece muitos que criticavam tanto e hoje também
vivem essa realidade, porque somos humanos, né? E isso faz parte desse nosso tempo, desse nosso intervalo aqui na Terra. Eu penso dessa maneira, Saulo, sabe? A gente também, Saulo, teve momentos tristes, mas também a gente teve momentos alegres, né? Alegres, momentos maravilhosos. Lembra de alguns momentos maravilhosos que tu teve aí nessa tua caminhada, meio a dificuldade, né? Mas momentos que dá alegria na gente, né? Você se alegra. Me fala de alguns momentos alegres que você também teve, porque nem só de tristeza o camarada pode estar vivendo. Um momento muito importante da minha vida, eu posso falar daquela igreja, da congregação lá do Helder. Quando eu estava passando por um problema muito difícil lá em Roraima, eu ia passando uma rua de bicicleta, aí uma irmã me chamou: "Ei, pastor, eu nunca tinha visto essa irmã. Ela disse: eu quero orar com você, Jesus está mandando o senhor parar para me orar com o senhor." Aí eu desci da bicicleta, ela disse o seguinte: "Deus está mandando eu lhe falar o seguinte, o senhor não vai ficar em Roraima." Meu desejo era ficar em Roraima. "Você não vai ficar em Roraima. Eu vou te levar para um lugar. E lá o senhor vai lembrar dessas palavras que eu estou lhe falando. Muita gente vai lhe criticar, mas muitos vão lhe apoiar, porque eu vou fazer grandes coisas na sua vida." Que maravilha, né? Aí entramos, oramos, eu vim embora para Manaus. No dia que o pastor Batalha me convidou para mim ir no São José, que construímos a igreja todinha, eu lembrei dessa palavra. Que eu levantei a minha visão assim para trás, aquela pastoral pequenininha, era atrás da igreja. Eu olhei aonde eu morava, o fogo estava pegando em redor da casa. Eu disse: meu Deus, olha o fogo ali. Uma irmã disse assim: está falando com Jesus. Aí lembrei-me da palavra que a irmã falou lá em Roraima comigo. Ela disse: muita gente vai lhe criticar, mas muita gente vai lhe apoiar. Aí eu vi aquele fogo, aí lembrei das palavras dela. Aí não dormi nessa noite, fiquei acordado assim, ouvindo a voz da irmã. Pensando, olha só. Aí já estava para terminar o meu divórcio. Já estava para terminar O processo, tá? o processo. Eu estava dirigindo o culto, a igreja estava lotada e tal, e eu lá sozinho. Quando entrou minha esposa, essa esposa atual, uma voz falou bem aqui no meu ouvido e disse assim: essa aí é a sua esposa. Eu virei assim, não tinha ninguém. Então eu falei: essa é a sua esposa. Na mesma hora, eu falei sobre aquele, eu lembrei daquele trecho lá daquele profeta. Gideão. Gideão, né? Isso, profeta Gideão. Que outro dia ficava seco, né? Outro dia ficava molhado, né? Certo. Aí eu disse assim: eu só acredito se é de Deus, se acontecer tais coisas hoje aqui. Aí quando chegou lá na porta, ela estava lá. Aí ela foi a última a me cumprimentar. Aí eu cumprimentei, e aconteceu. Que maravilha, né, só? Poxa. Então aí nós marcamos logo o namoro. Aí namoramos 6 meses, aí casamos. Aí terminou, logo que terminou lá o negócio do divórcio, eu fui lá no tribunal. Aí casamos. Pronto. E daí acabou o sofrimento. É verdade. Mas eu passei vida difícil. Difícil, né, Solo? Difícil. Solo, esse vídeo ele vai ficar no ar, nas nuvens aí, no YouTube aí, por muito tempo. Enquanto houver YouTube, eu acho que daqui a 100 anos
Se tiver ainda YouTube, a negada estiver mexendo no YouTube, eles vão lá olhar e vão ver lá Solo conversando com França. Já não tem mais nenhum de nós aqui mais. Mas o pessoal vão estar olhando lá o nosso vídeo. Daqui a 100 anos, 150 anos, esse nosso vídeo vai estar ainda bombando na internet. Eu queria que tu olhasse para eles e deixasse um recado para eles, para essa turma aí. O papel do pastor, um conselho para essa turma que está chegando agora e que quer realmente se engajar no Evangelho. Olha para lá e dá uma palavra para essa turma aí só. Olha, gente, se hoje alguém me perguntasse se eu daquilo é pastor, eu faria como aquela cantora que canta A Maria Outra Vez. Vocês sabem o nome dela? Não lembro o nome dela, mas eu conheço a música. Que ela diz assim, A Maria Outra Vez. Ela é muito conhecida. Se alguém perguntar, tu não quer ser pastor? Eu quero. Nasceria e amaria a vida pastoral. Agora, é pastor quem é chamado pelo Senhor. Quando o Senhor convida alguém para ser pastor, outro te convida você, meu amado. Não se negue, não se faça de escuse, mas se coloca à disposição de Deus. Porque meu pai não queria que minha mãe tivesse filha mulher. Queria filho homem. Mas tinha homem, mas uma certa idade morreu. E a mulher não morreu. Aí eu teve 8 irmãs. Aí quando minha mãe ficou grávida de mim, ele disse assim, se esse for homem e não morrer, ele será um pastor, vai aceitar Jesus. Quando criança, ele vai morrer na vida como pastor. E por isso eu me conforto, é uma palavra de conforto essa, de ser um pastor. Tenho a honra de ser o pastor mais antigo da cidade, da capital, e um conselho que eu estou dando, não vai atrás das portas, mas sim atrás da porta. Que maravilha, né? Pessoal, nós estamos chegando aqui ao final desse bate-papo gostoso. E como é que o pessoal faz para te encontrar, Solo, nas redes sociais? Tem Instagram, Facebook, tem alguma coisa desse tipo aí? Ou tu mexe nas mídias, tu tá inteirado aí? Ou WhatsApp? Meus filhos têm. Eu vou colocar, a gente vai pedir pro pessoal colocar no rodapé aí o endereço eletrônico do Solo. Caso você queira visitar o Pastor Solo está ali no Castanheiras, aqui em Manaus, né? Fica ali próximo à escola técnica. Ainda existe a escola técnica lá, Solo? Não, tudo é faculdade agora. Isso, ali a antiga escola técnica agrícola, uma escola de respeito ali, bem próximo, o Solo está ali. Mas a gente vai colocar o contato do Solo aí, querendo você faz uma visita para o Solo. Vou deixar também no rodapé do vídeo um Pix do Solo para você dar um apoio para o Solo, né? Um apoio para o Solo, um desbravador da Convenção Batista Nacional, e fazer esse contato aí com o nosso amado Pastor Solo, convidar o Solo para um dia ir à sua igreja, ou um almoço, porque é assim que funciona, é assim que a roda gira, queridos. E foi muito bom estar com vocês aqui. E você que está nos assistindo aí, que é pastor, você é nosso convidado. Você pode estar entrando em contato conosco, né? A gente já está fazendo alguns contatos com alguns pastores para você vir aqui contar um pouquinho da sua história, né? Das suas dificuldades, como que você está trabalhando no teu campo missionário aí na tua igreja, qual é o teu projeto e as tuas dores, as tuas necessidades. A gente tem o maior prazer em receber você aqui para bater esse papo. Conto com vocês, temos o apoio aqui da Microfisco, que dá 30 anos levando um trabalho tributário, jurídico a diversas igrejas aí pelo Brasil afora. E espero você no nosso próximo encontro. Deus abençoe. Amém.